Gratidão. E aqui uma mensagem sobre o portal 2112 de amanhã, né? O portal do solstício, onde começa o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Então, esses movimentos, né, de portais, para nós todos que estamos num processo ascensional, num processo evolutivo, num processo onde a gente está recebendo aí um monte de energias de todos os níveis, precisamos estar atentos, né? Então, esse portal, ele marca aí um início de um novo ciclo. Então, o fechamento de um ciclo, né? A gente praticamente encerrou esse ciclo, vamos chamar assim, né? Entendendo que datas, né? Datas são importantes em termos de processos energéticos, de portais, né? Então, o portal 1212 finalizou um ciclo não só de cada um de nós, né? Mas um ciclo planetário também, um ciclo do próprio planeta Terra. Então, o movimento ascensional ele vai seguindo essas energias e esses portais são significativos para que a gente esteja conectado a essas energias cósmicas, né? Então, a energia do portal ela vai expandir aquilo que a gente já está trabalhando dentro de nós. Então, se tomamos a decisão de encerrarmos determinados processos na nossa vida, encerramos. E o portal 2112 traz um novo ciclo, uma nova possibilidade com novas energias. Então, essas novas energias são sentidas, né? A gente sente as mudanças por conta de estarmos conectados à nossa consciência. Então, todos nós que estamos em algum nível de despertar da consciência, vamos sentir no nosso corpo físico os movimentos de expansão, podemos sentir cansaço, podemos sentir alegria, podemos sentir muitas coisas em vários níveis de consciência. Então, o importante é estarmos abertos, disponíveis para recebermos orientações, instruções, porque elas virão numa velocidade muito maior. Então, o movimento da transição planetária está num ponto mais elevado do que o portal 1212, né? Num ponto de novo ciclo, de uma nova possibilidade de trabalharmos a ascensão. Então, esse ano, a finalização, né, 2112 até o 2112 em 2026, é uma janela onde a gente tem a oportunidade de trabalhar todo o nosso processo interno, de trabalhar todo o nosso processo consciente, evolutivo, onde as formas, né, o mundo das formas, o mundo dos egos, o mundo dos personagens vai começar a ser revisado de uma maneira muito acelerada. Então, não podemos mais ser quem não somos e não podemos mais vestir máscaras e tentar, né, ser ou irradiar ou falar ou expressar algo que não venha da nossa alma. Então, o encontro com nós mesmos vai começar a acontecer em uma velocidade maior por conta desse movimento agora, desse portal 2112. Então, a gente precisa estar atento, porque muitas vezes a gente ainda está com alguns processos antigos, vamos chamar assim, né, da nossa personalidade, que ainda está buscando lá fora, né, alguma resposta, e esse portal sinaliza que tudo agora tem que vir de dentro de nós mesmos. Então, cada vez mais, a gente precisa encontrar as respostas dentro de nós. Né? Por quê? Porque no momento em que não tivermos algum tipo de comunicação externa, nós precisamos estar ancorados na nossa consciência, para saber por onde seguir, como vamos fazer, aonde estamos, para onde vamos. Então, o exercício do silêncio, que está sendo solicitado há bastante tempo, precisa acontecer, principalmente nesse período de 21/12 até o final desse ano. Porque esse período é o período que nós temos para praticarmos profundamente essa situação de entrarmos em contato com o nosso silêncio, com a nossa quietude,
para escutarmos o eu superior. Então, se a gente não praticar isso e continuar dependendo de circunstâncias, ou como continuarmos vivendo como se nada disso existisse, né? Fazendo de conta que o processo evolutivo é alguma coisa que vem de fora, a gente vai sabotar o processo. E no momento em que as energias realmente se elevarem, ou seja, transmigrarem, transladarem a nossa consciência para a quinta dimensão, a gente não vai ter ponto de sustentação, porque ainda estamos com a personalidade presa na terceira. Então, o importante agora é a gente unir os nossos esforços na nossa personalidade, render-se ao processo superior, ao processo das leis superiores, para que a nossa fisicalidade possa estar ancorada em energias mais sutis, mais elevadas, e a gente possa perceber o que está acontecendo na nossa fisicalidade. Porque assim os nossos corpos vão estar permeados pelas leis imateriais, pelas leis suprafísicas. Então, uma lei suprafísica é uma lei que vai atender a nossa fisicalidade a partir do momento de uma necessidade, seja ela de um alimento, seja ela de qualquer coisa que a gente necessite no mundo físico, ela vai ser atendida através de uma lei superior e não através de uma lei humana do mundo das formas, da oferta e da procura, porque isso começa a ser desativado. Não que isso não vai existir, mas estamos fazendo a transição de um sistema meramente humano, de um sistema econômico baseado em lucro, baseado em ganha e quem perde, para um sistema de fraternidade, para um sistema de colaboração, onde federação, confederação, onde nossos irmãos estelares e onde as consciências suprafísicas atuam, nos auxiliando a mudarmos, transitarmos para essas novas leis. Então, nosso corpo emocional, nosso corpo mental e nosso corpo físico precisa começar a internalizar as energias recebidas, as frequências recebidas, que são ancoradas e trabalhadas por meio de meditação, de irradiação, de silêncio, de diversos trabalhos que vamos fazendo, todos os seres que trabalham com o ancoramento dessas energias, para que outros seres recebam nas suas auras, no seu corpo energético, as informações, as energias que são traduzidas em leis superiores e que vão sustentar a vida, sustentar a nossa existência, que sempre foi dessa forma, mas a gente não via por conta dos véus, por conta dos véus da ilusão e de um sistema baseado em coisas materiais, confundindo a nossa mente. Então, quando essas coisas materiais elas começam a se desfazer, ou seja, a forma como nós obtemos elas começam a mudar, nós precisamos estar ancorados nas leis que permitem acessarmos essas coisas, manifestarmos a realidade física das coisas que nós necessitamos, sem precisarmos de leis humanas ou de entrar em desespero de como eu vou fazer agora. Então, o importante nesse portal é trabalharmos o silêncio, porque através dele a gente vai ancorando as energias, as novas frequências que permeiam o universo, que fazem parte das leis superiores, onde estão essas frequências, essas energias, esse conhecimento das leis da manifestação. Então, a lei do silêncio, a lei da manifestação, a lei da necessidade estão interligadas. Então, quando nós estamos em silêncio, estamos ancorando uma lei superior. E essa lei está coligada ao nosso eu superior. Então, em silêncio, nós escutamos o eu superior, ampliamos a nossa percepção, ampliamos a nossa intuição, saímos da nossa mente concreta, física, analítica, que está presa nas leis humanas, inventadas pelo ser humano.
que eu quero isso, eu quero aquilo, né? Então a gente precisa migrar, né? Transcender essa mente, estar mais próximo do nosso coração, ancorando essas novas energias que vão nos guiar para as leis de quinta dimensão, para as leis de uma vida supra-humana que vai atender a nossa fisicalidade aqui, né? Não vamos ficar sem as nossas necessidades atendidas. Como disse Jesus, né? Buscai antes o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, o conhecimento dessas leis tem que passar pela nossa fisicalidade, para que a gente opere, né, nessa dimensão, seguindo essas leis, manifestando o que é necessário, sem confusão. Agora, entendendo que estamos numa transição e muitos seres não estão no processo evolutivo, não estão ancorando leis evolutivas, não estão ancorando as novas energias, mas muitas vezes estão recebendo inconscientemente essas informações. Recebem, mas não sabem que estão recebendo. Então, no momento que for necessária a informação emergir, ele pode receber essa informação, mesmo não estando ativamente, digamos assim, né, dentro de um processo evolutivo consciente. Enquanto que outros podem estar em outros estágios que não vão acessar, recebem inconscientemente, mas aquilo não emerge. Então, existem vários níveis, vários grupos de pessoas em vários níveis de consciência, em determinadas localidades do planeta, que podem nem saber que isso está acontecendo e nem vão saber diante dos movimentos de mudança desses portais e da Terra. Mas tudo isso entendendo que cada um foi, né? Cada um decidiu, fez essa opção de estar no planeta nesse momento para cooperar com a transição ou não, para não participar dessa transição nesse momento. Então, as linhas de tempo, aí sim, cada um vai estar sendo conduzido para a sua própria linha de tempo, para a sua própria linha de andamento, conforme o seu nível de consciência. Então, o entendimento da lei não é intelectual, gente. Ele é físico, ele é manifestado, ou seja, a lei da manifestação, ela precisa acontecer. Então, nós precisamos perceber que estamos manifestando algo, que estamos co-criando algo, através da nossa energia, através da nossa consciência e não do nosso ego. Então, esse movimento, ele é percebido quando a gente faz esse silêncio, quando a gente permite que somente a nossa energia esteja naquele momento, no silêncio, para que a gente faça esse treinamento, perceba a lei da manifestação operando, ou seja, como algo veio, como chegou na minha vida, qual foi o movimento que eu fiz, normalmente do pensamento e do sentimento unidos, né? Mas a gente tem que fazer esse exercício para perceber que estamos co-criando, que estamos manifestando, e então estamos em alinhamento com o eu superior, estamos em alinhamento com Deus, estamos em alinhamento com o todo, com a energia cósmica, e estamos trazendo a energia superior para a nossa realidade física, vivendo já a quinta dimensão. Então, isso é a vivência da quinta dimensão, que é a operação dessa lei fundamental da vida, que ninguém fica desamparado. Só que para que isso aconteça, a gente não só tem que fazer o silêncio, como a gente tem que estar disponível para esses movimentos, para esses exercícios. Então, quando sentirmos uma necessidade real, que vem da nossa consciência, que vem da nossa alma, a gente percebeu o movimento do que a gente está fazendo e como aquilo está se manifestando. Porque as leis são as mesmas em todos os mundos, em todos os universos. Elas operam da mesma forma. Não importa se é na civilização A, B, C ou D, mas é assim. Então, a partir da quinta dimensão, sempre vai ser assim. Agora, sexta, sétima, enfim, outras, décima,
são outras leis que vão operando também, mas sempre levando em consideração a necessidade, a lei da manifestação e o silêncio são sempre leis que vão estar o tempo todo ativas dentro de nós, porque aí nós internalizamos isso, né? Não é algo que a gente vai abrir um livro e vai falar assim, meu Deus, agora eu vou aplicar essa lei. Não, a gente pode abrir o livro, a gente pode fazer tudo que for para termos o conceito, né, o conhecimento conceitual, mas se isso não for internalizado a partir das energias, a gente volta a tentar operar o nosso sistema, volta para tentar operar no sistema de terceira dimensão, que é o sistema criado pelo ser humano, né, de vendas e consumo, isso e aquilo, e que não é o sistema das leis superiores. Evidentemente que os dois estão operando em conjunto. Então, eu tenho uma necessidade, existe a moeda, né? Existe o dinheiro na Terra como um símbolo de troca. Então, nós também vamos compreender mais esse símbolo de troca e vamos utilizá-lo para adquirir determinado produto, por exemplo. Mas como isso opera? Como chega esse dinheiro? Quanto desse dinheiro? Né? Como funciona a lei da manifestação? É necessário que a gente viva isso, que a gente tenha esse ensinamento na nossa experiência prática e não simplesmente o ego falar eu quero isso, é tanto, isso não posso e já entra naquele processo de confusão mental. Então é uma lei divina, espiritual, como disse Jesus, o atendimento da necessidade que se apresenta. Então, o ser necessita de alimento, ele vai receber o alimento. Ele necessita vestir, ele necessita morar. E isso tem que acontecer a partir das leis superiores. Então, temos que aproveitar esse movimento agora, desse portal, que esse portal ativa uma energia de início, de novo ciclo, justamente de um movimento mais consciente na direção das leis superiores. Então, a gente mudar a nossa forma de fazer as coisas é fundamental. A gente não sair correndo para querer as coisas, desejar as coisas, mas perceber quando a necessidade acontece, como esse movimento se dá. Porque aqueles que estão recebendo as energias superiores estão sendo trabalhados para a elevação da consciência, estão recebendo as energias que operam as leis superiores. Então, o conhecimento está tudo lá. Cabe a nós introduzirmos a nossa capacidade de perceber como esses movimentos se dão, não condicionando a técnicas, não condicionando a algum tipo de mágica, não condicionando a alguma coisa que alguém acha que é o melhor caminho, não condicionando a nada, simplesmente retirando o condicionamento antigo, né, de a gente ir lá buscar no supermercado correndo e começar a perceber como as coisas chegam até nós com a lei da permissão, ou seja, é uma lei também, uma lei onde eu não vou buscar, né? Eu não vou possuir as coisas, eu começo a permitir que elas venham, que isso aconteça, como isso acontece. Então a gente precisa entender que a gente está trabalhando no campo sutil, né? no nosso corpo energético e atuando através de leis suprafísicas. Então, o nosso corpo, a nossa vida suprafísica, vai operar na nossa vida física. Então, o ego, ele está rendido, né? Já passamos pelo processo de purificação, passamos pelo processo de rendição e agora a gente vai entrar num processo de regeneração. Então, significa que eu estou entendendo que eu preciso me calar diante do eu superior, porque senão eu não vou escutar nada, não vou entender nada, eu vou continuar nos meus processos antigos do ego. Então, isso já foi purificado.
Então entramos num processo de rendição porque aceitamos a condução do eu superior. Então estamos mais abertos, estamos permitindo a intuição aflorar e agora entramos numa fase de regeneração, onde a gente permite que essas ativações aconteçam dentro do nosso próprio DNA, do nosso, ou de seres que já estão no nível mais sutil, estão operando já o novo código genético, mas se não, o próprio DNA que está sendo ativado, né, em pontos que estava desativado. Então tudo isso vai trazer mais consciência e junto com a consciência expandida, com a energia disponível, vem a percepção sobre essas leis, como elas operam, que são essas, as leis da nova Terra. Então, a nova Terra a gente não vai mais competir, não vai mais brigar pelas coisas, porque a nossa personalidade se rendeu ao eu superior. Então, o processo de regeneração vai nos levar a modificar completamente, né, esse DNA, assumindo quem somos. Então, o eu superior a gente começa a canalizar o eu superior, trazendo esse eu superior para a nossa vida física diária, e é ele o condutor das nossas ações. Então, a consciência passa a operar e não mais a mente física humana, né? Então, a mente física passa a ser um instrumento como foi projetada para ser desde o início, mas que a gente complicou tudo e achou que a mente física era o grande poder, né, que tínhamos e bagunçamos toda essa mente. Então agora cabe a nós, né, trazermos esses processos, participarmos ativamente desse momento, desse solstício, que é uma abertura de ciclo, de um novo ciclo, mais do que um portal, é um ciclo inteiro, é um novo ciclo. Então é muito poderoso isso, né? É poderoso no sentido de alinhamento. Então, se a gente está disponível para nos alinharmos a quem somos, o nosso eu superior vai mandar os raios cósmicos todos necessários para a gente fazer o nosso trabalho e ingressar nesse novo ciclo. E aí a gente vai simplesmente se permitindo viver esse novo ciclo até que os nossos corpos, tanto mental quanto emocional, eles vão se unir. Então não vamos ter mais a mente que quer uma coisa e a emoção diz outra. Isso deixa de existir porque os dois estão em alinhamento perfeito. Então é como um corpo só. Você pensou e sentiu a mesma coisa. Não tem mais discordância, não tem mais vibração contrária, não tem mais nada disso. Então isso é um processo da velha Terra que foi separando tudo isso por conta de todas aquelas vibrações densas, projetadas artificialmente para gerar medo, gerar angústia, gerar apego. Tudo isso está sendo transmutado e essas informações vão sendo limpas do nosso sistema pelas naves que colaboram com essa limpeza, com essa transmutação e com essa reorganização energética. Então, um movimento de nos coligarmos às naves, né, em intenção, estarmos na nossa consciência unidos a essas informações superiores que nos auxiliam no ancoramento energético e, consequentemente, nessa união. Então, é o momento da unificação mesmo. Então, o grande evento, né, como se fala, é a unificação de nós com nós mesmos e de todo o planeta, né, de toda a vida planetária com as suas próprias origens. Então, as civilizações, tudo que está sendo ancorado nesse momento passa a ser reorganizado ordenadamente para que cada um desempenhe a sua função, o seu papel, sem desequilibrar o sistema como aconteceu na terceira dimensão. Então não vão ter mais pessoas conflitando e tudo isso. Obviamente que tudo é um processo, né? Não é que da noite para o dia muda tudo, mas a velocidade da mudança é muito grande
por conta do trabalho das naves. Então, a aceleração do processo das naves é muito grande, porque cada uma atua num determinado ponto da nossa consciência. Então, aquele que está disponível vai resolvendo suas coisas rapidamente. Né? Aquele que está disponível, com alegria, com boa intenção, que tá se divertindo com esse processo, gente, porque a gente tem que levar esse processo não como um fardo, nem como uma coisa terrível, ao contrário, como algo que está nos auxiliando, facilitando a nossa vida, para a gente poder caminhar nesse planeta de uma maneira mais leve, mais saudável, e que a lei da manifestação vai nos suprir de tudo o que é necessário. Então, atenção ao portal 2112, porque ele abre a oportunidade, né, de recebermos informações divinas, de leis que estão muito além daquilo que a gente vive na terceira dimensão, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar em equilíbrio aqui embaixo, né, vamos chamar assim, para a gente não achar que tudo está pronto e que a gente não precisa fazer nada. Né? Então, o nosso equilíbrio é fundamental, a nossa energia é fundamental e a nossa perseverança de nos mantermos sempre prosseguindo, né? Sem desistir, sem se desesperar, sem ignorar os movimentos, sem ignorar as coisas que nos são solicitadas, e uma delas é o silêncio. Gratidão.